E aí, beleza? Salve, salve! Se você não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou Calvoso, tô por aqui direto no Tá Na Mídia, falando de tudo que tá na mídia, mas essa semana é impossível a gente deixar de falar sobre esse Fla-Flu que vai decidir o Campeonato Carioca de 2023. Mas antes da gente entrar pra valer no papo, eu vou te fazer aquele pedido tradicional que você até já sabe qual é. Não esquece de meter o dedo no like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal. A gente tá crescendo bacana, hein, rapaz? Olha só, hein? Tô gostando de ver a rapaziada aí compartilhando e metendo o dedo no like. Mas, poxa, não esquece não. Custa nada. Mete o dedo agora aí rapidinho no like e ajuda pra caramba. Olha só, falando de Fla-Flu, fica até o final, porque ó, tem uma parada que eu vou te mostrar no final que mostra porque a minha tese faz sentido e eu levantei essa tese ontem. Muita gente veio conversar comigo, foi bacana. Inclusive, se você quiser, manda sempre aí uma interação que a gente gosta de trocar esse papo aí, que vale muito a pena. Muita gente ontem veio falar comigo a respeito da troca de passes do Fla-Flu que eu comentei ontem. Eu falei que o Ganso é a peça fundamental desse Fla-Flu e continuo bancando isso e vou provar para você por que o Ganso é uma peça fundamental nesse jogo. Porém, analisando, conversando, trocando ideia, que é o que a gente melhor faz aqui, concluí que tem outro jogador que também não desempenhou bem a sua função no último Fla-Flu e pode fazer a diferença nesse jogo de domingo, hoje sabadão, véspera do Clássico. Então, se a gente parar para analisar as coisas do último final de semana e projetar para essa semana, a gente pode sim mostrar que uma mudança pode fazer toda a diferença para o Flusão e é possível sim reverter essa situação. O Fluminense vive uma boa fase, diferente do Flamengo, que no meio de semana tropeçou na Copa Libertadores diante do Alcas. E aí a cabeça do Vitor Pereira, o treinador português, tá ali valendo uma fortuna. A torcida do Flamengo quer porque quer botá-la aquele pedestalzinho ali em destaque, enquanto que o Fernando Diniz vive aí sua lua de mel com o tricolor. Então a situação é bem diferente. O Fluminense foi lá no Peru, conquistou uma vitória importantíssima na estreia da Libertadores, enquanto que o Flamengo tropeçou. Então muita gente criticando aí a situação do Flamengo e elogiando o Fluminense. Principalmente porque a postura das equipes são completamente diferentes. Enquanto o Flamengo joga um futebol burocrático, lento, previsível, o Fluminense está jogando ali um jogo que mostra assim, padrão tático, estilo de jogo ofensivo, toque de bola. E olha só, o número interessante que eu levantei aqui, isso prova um pouquinho do que a gente está trocando ideia. Antes de mostrar aqui os dados, deixa eu te falar uma coisa. É normal que jogadores de defesa sejam aqueles jogadores que mais troquem passes, principalmente os zagueiros, porque muitas vezes eles ficam aquele toque de lá, toque de cá, toque de lá, toque de cá, e aí realmente mostra de que são o estilo de jogo. Porém, o Fluminense mostra uma diferença interessante em relação ao Flamengo. Deixa eu me botar aqui no cantinho. E aí já mostra. Olha só, os jogadores que mais trocaram passes, tá? No último Fla-Flu, do lado rubro-negro, foi Davi Luiz e Léo Pereira. Eu falei, são aqueles jogadores de defesa. O Flamengo jogou com 3 zagueiros, porém o Davi Luiz e o Léo Pereira foram os jogadores que mais trocaram passes entre eles. Foram 14 passes ali ao longo dos 90 minutos. Ao contrário disso, no Fluminense, quem mais trocou passes foram Nino e André. E aí você já nota uma diferença clássica aqui nesse perfil. Porque o Nino é um jogador de defesa, zagueiro, e o André é um jogador de meio campo, um volante. Porém, um volante que sai para o jogo, um volante que já vai buscar o jogo. Ou seja, se houve realmente mais troca de passe entre esses dois jogadores, mostra que o Fluminense sim busca mais a saída de bola, enquanto que o Flamengo demora um pouco mais, fica ali naquele lesco-lesco. Outra coisa interessante que aconteceu nesse último jogo, deixa eu mudar aqui o slide, olha só. Passes certos. E aí você entende por que o Fluminense deu mole justamente numa etapa crucial. Você está vendo aí o gráfico mostrando aí, o gráfico verde é a troca de passes certos do Fluminense. E nesse momento aí que há uma queda significativa, mostra que é o segundo tempo. No segundo tempo, o Fluminense parou de acertar os passes e deu no que deu. O Flamengo conseguiu aí levar a vantagem tão importante que fez e coloca o Flamengo ali como o grande favorito. Voltando aqui para quem mais trocou os passes, apesar disso, mostra que o Fluminense joga para frente, joga um pouco mais, de forma menos burocrática que o Flamengo. E no último vídeo aqui, se você acompanhou, se não viu, dá uma olhadinha aqui no vídeo de ontem,
Eu falei que a peça-chave para esse desenrolar do jogo do Fluminense, que se chama Paulo Henrique Ganso, eu continuo bancando essa tese. Acho que o Ganso, sim, é o jogador capaz de fazer o jogo fluir, então é o cara que pode fazer a diferença a favor do Flusão, tá? Então, continuo achando isso, porque, como eu mostrei, o Nino é um jogador que sai jogando com o André, procura muito o André, e o André, obviamente, procura o Nino, o Ganso, obviamente. Então, ali a gente já entende como é que acontece o fluxo de jogo do Fluminense. Jogadores que mais trocaram passe com o Ganso durante a partida do último final de semana, aí você vai se questionar: opa, o Fluminense tem um problema? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas olha só, jogadores que mais trocaram passe com Paulo Henrique Ganso no último final de semana foram Martinelli, com 5 trocas de passe. Além do Martinelli, tivemos também Samuel Xavier. E aí você vai ficar com a pulga atrás da orelha, torcedor tricolor, porque vai ver que são justamente os dois desfalques do Fluminense. E aí, o que acontece? Problema para o tricolor? Eu acho que não chega tanto. Porque entram dois jogadores ali que têm característica bem parecida. Tem o Samuel Xavier, entra o Guga, provavelmente. Sai o Martinelli, provavelmente entra o Alexander. Que se bobear é até um jogador que consegue até fluir um pouco melhor o jogo do que o Martinelli. Eu acho o Alexander um jogador muito promissor, que pesa contra ele justamente a juventude, mas acho que isso não chega a ser um problema, porque ele, apesar de ser muito jovem, é um jogador bastante rodado. A mesma coisa acontecendo com o Samuel Xavier e o Guga, jogadores ofensivos, jogadores que chegam bem ao ataque. Então, não vejo grandes problemas aí para o Fluminense, apesar desses dois desfalques aí. Quem entra ali na terceira posição como jogador que mais troca passes com o Ganso, e aí sim é um ponto, um momento chave para você avaliar isso aqui, porque quem eu estou falando justamente do John Arias. Então você entende que o Ganso, além de organizar o meio-campo, organizar a saída de jogo, procura também o ataque. Então você tem ali o John Arias, que é o jogador que faz sim a bola fluir, a jogada correr. E aí você se pergunta, ora, quem que o Arias mais procura quando está precisando fazer aquele toque, fazer aquela assistência? Eu estou falando de Germancano. Então você já entende uma linha de raciocínio do Fluminense, uma linha de jogada do Fluminense. A bola sai com o Nino, vai para o André, do André vai pro Ganso, e aí, concluindo, você entende que ela passa para o Arias e o Arias procura o Cano. Só que no último jogo teve uma parada que não funcionou, uma parada que não rolou, uma parada que não foi boa, claro, para o Fluminense, e eu vou te explicar por quê. Por que as coisas não fluíram bem para o Fluminense no último jogo? Rapaz, aconteceu que... Sabe quantas jogadas foram concluídas entre o John Arias e o Germancano? Rapaz, vou te responder aqui. Vou até tirar eles aqui da tela para responder aqui, falando direto para você. Nenhuma. Então você conclui sim que houve um problema sério no último jogo e justifica porque o Fluminense não conseguiu reverter, tirar o placar zerado do placar. O Germancano não conseguiu se comunicar com o Arias, seu principal parceiro ofensivo, e aí as coisas não deram. Então, para você, tricolor, pensar para a coisa funcionar, John Arias precisa achar o Cano, que aí sim consegue reverter a situação a favor do tricolor. E pro lado tricolor, obviamente, chegar aí ao título tão sonhado. Para isso, precisa fazer 2 gols. Então, repito o que eu disse ontem e volto a afirmar. Nesse precisa partir para cima, mas precisa ter cautela, manter seu estilo de jogo. Ganso é o cara que vai fazer o jogo fluir, mas depende também muito do John Arias, que é o cara que pode fazer a diferença lá na frente a favor do tricolor. Se você concorda comigo, mete o dedo aqui e escreve seu comentário. Acha que quem pode fazer a surpresa, de repente, é o Keno? O Keno pode ser um jogador que pode surpreender a todo mundo, já que ele não vem tão bem assim, e ser um elemento surpresa, surpreender o Vitor Pereira, surpreender a defesa do Flamengo? Não sei, não espero muita coisa ali, não. Acho sim que se ajustar Paulo Henrique Ganso, Arias e Cano, o Fluminense pode sim sair vitorioso e, enfim, comemorar o seu bicampeonato carioca, coisa que a torcida tricolor, que promete fazer presença no Maracanã, apesar da desvantagem no primeiro jogo, sai feliz. Mas se você não acredita nisso, mete aí seu comentário, faça sua aposta e diga quem leva a melhor dessa vez no título do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro 2023. Estou esperando teu comentário, não esquece de meter aí
Tô a fim de bater papo, tá bom? Valeu mais uma vez. Eu quase derrubo o microfone, mas ele tá salvo aqui. Obrigado mais uma vez e ó, bora lá. Quero ver teu comentário e bater esse papo, hein? Um abraço. Tchau, tchau.